A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu amado, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Muito bom dia, muito obrigado. Você que está na rádio e TV CBC Gospel, peço para você que possa compartilhar o link da rádio, da TV com os nossos amigos, com os seus amigos. E você que está com a gente aqui no nosso canal no YouTube, muito obrigado também. Peço a você que se inscreva, se ainda não for inscrito no canal. Peço também que você compartilhe, o link, para que mais pessoas sejam alcançadas. E também ative o sininho, Deixa aí o seu like, Se você gostou, se não gostou, tá bom? Me ajude, eu preciso da sua ajuda, Precisamos chegar a 500 inscritos e para isso eu preciso que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, e que você também compartilhe com seus amigos para que nós possamos chegar na nossa meta de 500 inscritos. Sendo assim, são 500 pessoas que poderão estar assistindo também a Escola Bíblica Dominical, com a gente através desse programa. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. Vamos começando aqui a nossa escola bíblica e nós vamos começando com a oração, de todos os domingos pela manhã. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor, pela bênção, pela graça, exaltamos o teu nome por estarmos aqui nesta manhã, Senhor da glória, para estudarmos a tua palavra. Venha abrir a nossa mente, Pai amado, e o nosso coração, para que esta palavra fique gravada no nosso coração e assim, meu Deus, nós possamos assimilar, meu Deus amado, os ensinamentos deste domingo. Pai, muito obrigado, abençoa a todos que acompanham a gente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, amados, chegamos em mais um domingo, mais uma lição da Escola Dominical, e a lição de hoje é Vivendo no Espírito. Esse é o tema da 12ª lição do primeiro trimestre deste ano, A lição é do dia 19 de março de 2023, e eu espero que você possa assimilar, junto comigo, a lição de hoje, tá bom? O nosso textual está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que fala sobre fruto do Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Repetindo, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas nove características são parte do fruto do Espírito. Algumas pessoas estão equivocadas e acham que são frutos do Espírito, mas na verdade, queridos, todas estas qualidades faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus, tá bom? E é justamente isto que ele produz no ser em que ele habita.
tá? A verdade prática da lição é esta: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no espírito, tá? O avivamento espiritual, ele traz, tá, uma realidade de vida no espírito. Então, essa realidade, ela é refletida, tá, para a ótica das pessoas que nos rodeiam, da sociedade onde nós habitamos, né? Onde nós vivemos diariamente, como também no nosso emprego, no nosso lazer, né? na nossa convivência diária, tá? Então, o avivamento espiritual, ele traz uma realidade de vida no espírito. E quando nós vivemos no espírito, né, nós, lógico, temos características peculiares do Espírito Santo de Deus, que é justamente isso aqui: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá certo, amado? Então, queridos, vamos para a leitura da palavra de Deus, tá? A nossa leitura bíblica em classe, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 25, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? O Senhor Deus abençoe sua palavra em nossos corações, tá bom, meu amado? Então, queridos, nós louvamos a Deus pela palavra que lemos e pedimos ao Senhor o discernimento da mesma. Olha, amados, na lição deste domingo nós veremos que o verdadeiro avivamento espiritual, ele proporciona ao crente uma nova dinâmica de vida no Espírito. Mas, no entanto, isso não significa que o crente esteja isento de enfrentar lutas espirituais, como, por exemplo, batalhas na carne, né? Para que não obedeça à vontade de Deus. A caminhada espiritual de todos nós requer de nós crentes, amados, o esforço para preservar uma vida santa, uma vida consagrada a Deus por intermédio da oração e da leitura da palavra de Deus. Olha, o Senhor Jesus, ele alertou aos discípulos de que enfrentariam aflições nesse mundo, mas que os discípulos deveriam manter o bom ânimo. Haja vista que o próprio Jesus venceu esse sistema pecaminoso, né?
ele, Jesus, venceu. Nós vemos aqui em João 16, versículo 33, que diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, tá? Então o Senhor, ele fala aqui, queridos, tá? Olha, ele diz pra gente aqui que precisamos ter bom ânimo, né? Ele fala aqui isso pra gente, tá? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, tá? E é importante que nós não desanimemos, tá? A Bíblia ela ressalta que o nascido de Deus, ele tem condições de vencer o mundo, tá? Aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, tá? Então, olha só a importância, né, de confiarmos em Deus, de confiarmos no Senhor Jesus, tá? De termos confiança plena no nosso Pai Celestial, tá certo, amados? Então, queridos, a nossa lição tem objetivos importantes também neste domingo, que são necessários para que nós tenhamos um bom entendimento do que nós vamos estudar. E o objetivo é justamente destacar o que significa andar no Espírito e também a sua importância para a condução da vida espiritual. É muito importante nós entendermos o que realmente significa andarmos, tá? Andarmos na condução, na direção, na coordenação do Espírito Santo de Deus. Segundo, é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito, tá? Precisamos entender, tá, esses aspectos, tá, que envolvem essa guerra cotidiana entre a carne e o Espírito. E o terceiro é ressaltar os dons e também o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter do cristão, tá? Então esses 3 pontos que nós vamos estar estudando hoje, desenvolvendo hoje nesta lição, vão nos trazer entendimento sobre a vida no Espírito. Olha, querido, o salvo em Jesus Cristo, desde que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte. Se a pessoa perseverar até o fim, né, como o Senhor Jesus nos fala aqui em Mateus, no capítulo 10, no versículo 22. Mateus 10, versículo 22. Ele diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amados, na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário, então, andar no Espírito. É importante, é imprescindível que o crente
ande no Espírito. Olha, querido, a palavra-chave da nossa lição é justamente esta: Espírito. E nós vamos refletir agora no primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da lição fala sobre a vida no Espírito. Olha, para isso, esse tópico está dividido em 3 partes: andando em Espírito, por que andar em Espírito e como andar em Espírito. É muito importante entendermos isto. No mundo cristão, em que levanta-se muitos movimentos para o avivamento espiritual, é importante que nós cristãos entendamos a vida no Espírito, tá? Como é andar em Espírito, por que andar em Espírito, tá? E andando em Espírito. Então, andando em Espírito, amados, na Bíblia o verbo andar tem o sentido figurado de viver, tá? De experienciar, de praticar e conduzir na vida espiritual. Então, por isso Paulo ele escreve, tá? Aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Olha que ele fala aqui: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. O andar em espírito, tá? Com maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. Significa ter uma vida cristã subordinado à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da palavra de Deus. Significa ter uma vida espiritual avivada. Aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que Paulo está dizendo aqui, amados, que precisamos andar em Espírito, tá? E esse Espírito aqui é com letra maiúscula, é o Espírito Santo, tá? Então tem um significado espiritual muito elevado e profundo, tá? Significa ter uma vida cristã sob a direção, tá? Do Espírito Santo e pautada nos ditames da palavra de Deus. Não há quem viva, queridos, não há quem viva sob a coordenação, sob a direção do Espírito Santo, sem ter a sua vida pautada na palavra de Deus. Como que eu posso viver sob a direção do Espírito Santo se a Bíblia diz para não roubar e eu roubo? Se a Bíblia diz para não mentir e eu minto? Se a Bíblia diz para não prostituir e eu me prostituo? Se a Bíblia diz para honrar pai e mãe e eu não honro pai e mãe? Se a Bíblia diz para amar a Deus, tá? Acima de todas as coisas, e eu assim não me comporto. Andar em espírito é ter uma vida subordinada à direção do Espírito Santo e uma vida pautada nos ensinamentos, nos ditames da santa e gloriosa palavra de Deus. O segundo ponto da vida no Espírito, amados, é por que andar em Espírito? Por que andar em Espírito? O crente em Jesus, ele deve andar de acordo com o Espírito Santo, amados,
para não cumprir os desejos naturais da carne. Aqui aos Gálatas 5, verso 16, diz Paulo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz aqui para os romanos, tá? Ele diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo, amados, o salvo tem vitória. Vitória sobre o império do pecado e da morte. Por isso, devemos andar em espírito, para que assim tenhamos vitória sobre o império do pecado e da morte. Andando em espírito, nós estamos andando segundo os ditames da palavra de Deus. Amém? Olha, como andar em espírito? Como andar em espírito? Não é fácil. Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza humana, da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que nós busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, essas pessoas tornam-se novas criaturas, tá? Tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Aqui em João 3, verso 3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento importa, porque se não nascermos de novo, não poderemos entrar no reino de Deus, de onde o homem foi expulso. E Paulo aos Coríntios, aqui em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas semelhantes, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entretanto, amados, precisamos, as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, que tornaram-se nova criatura pelo processo salvífico do novo nascimento, precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Então, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. Aqui em João, capítulo 14, versículo 17, diz: o Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, tá? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, amados, presta bem atenção. As pessoas que nasceram de novo precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus, tá?
o crente, ele deve andar em espírito. É preciso, tá? Para andarmos em espírito, ter o Espírito Santo dentro de nós. É preciso sermos guiados pelo Espírito. Paulo aqui aos Romanos, no capítulo 8, 14, verso 14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E é preciso também sermos cheios do Espírito Santo. Aos Efésios, Paulo fala lá no 5, versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, amados, como andar em Espírito? Como falamos, não é fácil andar no Espírito. Sabe por que não é fácil? Porque a inclinação da natureza humana, da natureza carnal que nós herdamos dos nossos primeiros pais, tá? Faz com que a gente busque as coisas que não agradam a Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos então uma nova criatura. As coisas velhas passaram, as vontades, os desejos, as práticas velhas passaram. Agora tudo é novo, tá? Tudo é novo. E aí precisamos então cultivar o relacionamento espiritual, um relacionamento perseverante com Deus, tá? E para que isso aconteça, nós precisamos andar em espírito e ter a nossa vida coordenada pelo Espírito Santo. Ter uma vida espiritualmente ativada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus. Então, quando nós temos uma vida espiritualmente avivada, nós andamos no Espírito e vivemos de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus. Amém? Então, gente, nós vimos aqui, o nosso primeiro ponto, andando em espírito, tá? E eu espero que você tenha entendido aqui o primeiro ponto da nossa lição. E vamos aqui para o segundo. O segundo tópico fala sobre o confronto entre a carne e o espírito, tá? Essa batalha, tá? Essa guerra, entre a carne e o espírito. É um verdadeiro confronto. Então, também está dividido aqui o segundo tópico, está dividido em duas partes: carne versus espírito e a obra da carne. Bom, a lição fala aqui sobre carne versus espírito, tá? E o comentarista, ele diz, em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão, ela é alimentada pelos desejos da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar, amados, de nos afastar para longe, para bem longe de Deus. Então, esta luta, ela é tremenda, esta luta é ferrenha, esta luta é cotidiana, tá? Então, em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente em Jesus Cristo, do homem, da mulher salva por Cristo. É a maior luta da nova criatura, a luta contra a nossa natureza carnal herdada de Adão, tá? Que ela é alimentada pelos desejos da carne, tá? Então, amados, é importante entendermos isto.
tá? Então, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus, Satanás, ele tem criado meios, artifícios, né, para nos distanciar de Deus através dos desejos carnais, dos seus pratos, das suas ofertas, dos seus manjares. Satanás tem levado muitos para distante de Deus. Queridos, por isso o apóstolo João, ele escreveu aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então presta bem atenção, amado, na orientação da palavra de Deus. Não devemos amar o mundo, não devemos amar, tá, o que há no mundo, porque se nós amarmos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Porque tudo o que há no mundo, amado, sabe, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, mas é do mundo. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e são afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos. Pelas falsas religiões, pelo humanismo, pelo materialismo e etc. Como resultado, amados, as pessoas acabam esquecendo-se de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal corrompida pelo pecado. Então não é por acaso o apóstolo Paulo, ele admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Ele fala aqui em Gálatas 5, 16 e 17, ele diz aqui o seguinte, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então o confronto entre a carne e o espírito é grande, é tremendo, é acirrado, e nós precisamos atentar para a palavra de Deus para podermos permanecermos firmes, tá? Então, amado, esse confronto entre a carne e o espírito, tá? Tem situações mais adversas. E a carne, ela também produz suas obras, né? E as obras da carne, nós vamos ver aqui, tá? Diz aqui o seguinte, o comentarista diz, em termos bíblicos, do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo o que está escrito aqui na epístola de Paulo aos Gálatas, são as práticas, são as atitudes e os pensamentos que são contrários à santidade que Deus exige para os seus fiéis, tá? Então, para que os seus fiéis, né, sejam realmente fiéis à sua palavra, tá? Identificadas em pelo menos 15 tipos
sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta e coisas semelhantes a estas. Essas obras, elas podem ser classificadas em várias categorias. Por exemplo, práticas sexuais ilícitas, que temos aqui no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Práticas religiosas, no versículo 20 do capítulo 5, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, etc. Então, olha aqui, idolatria e feitiçaria, práticas religiosas, mau relacionamento humano, na parte B, né, que nós vemos aqui, tá? Que fala sobre inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Isso é mau relacionamento, isso provém da carne. E quantos amados irmãos, membros de igrejas, vivem esse mau relacionamento, né? Vive esse mau relacionamento, tá? Com relação, vivem aí em porfias, né? Disputando, e vivem em iras, em pelejas, em dissensões, tá, amados? E também essas obras, elas estão classificadas também na prática dos maus hábitos, né? São vícios, né? E maus hábitos. Aqui no versículo 21 do capítulo 5 também fala sobre essa situação. Olha, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, né? Então, olha só aqui, tá? Nós vemos aqui os maus hábitos, tá? E precisamos olhar para dentro de nós e vermos se nós não estamos corrompidos com estas práticas, tá? O apóstolo Paulo, ele encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino, não herdarão o reino de Deus. Aqui está, ó, tá? Ele diz o seguinte, né? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, tá? Então é importante nós atentarmos para esta situação. E como eu identifico as obras da carne na minha vida? É só olhar para o meu cotidiano, olhar para o meu comportamento, para as minhas práticas, e eu vou entender se realmente eu estou na carne, direcionado pela carne, ou no espírito, direcionado pelo espírito, conduzido pelo espírito. Minha vida está coordenada pelo Espírito Santo de Deus. Então, amados, o confronto entre a carne e o espírito é uma verdadeira guerra, tá? O desejo da carne, vocês já sabem, né? É tudo isso que nós já mencionamos aqui, né? Através da leitura, tá? E são o quê? Tá? Amados, são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e tantas outras coisas. Paulo dá uma lista e ele não fecha essa lista, ele diz, e coisas semelhantes a estas, tá? Então, veja só com quantas armas Satanás tem lutado contra nós, contra uma vida espiritual, né? Mas graças a Deus ele mostra também o fruto do Espírito Santo de Deus, que nos permite identificar se ele, o Espírito Santo de Deus, está em nós. Ele diz aqui o seguinte, tá? No versículo 22 aqui de Gálatas 5, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança, né? Contra essas coisas não há condenação, contra essas coisas não há lei, não é? Então, amados, é com esse fruto, é com estas características do fruto do Espírito na minha vida, na sua vida, que nós vamos assim vencer os desejos carnais, tá bom? Tá certo, amado? Então, esse aqui é o confronto entre a carne, tá, e o Espírito. É uma verdadeira batalha espiritual, tá? E precisamos vencer essa grande batalha no mundo, no âmbito espiritual. Então, amados, em termos espirituais, o confronto entre a carne e o Espírito trata-se da maior luta da vida do crente. É uma verdadeira batalha, é uma guerra mesmo. Então, amados, no avivamento pelo fruto do Espírito, é o terceiro ponto, tá? Então, no sentido ético, amados, tá? A carne, ela faz referência, tá, à nossa natureza, a natureza carnal, tá? Ou a disposição do homem que é propensa a pecar e que é antagônica a Deus. Então, amados, nós precisamos ter muito cuidado, tá? Para não fazermos a vontade da carne. A carne ou a natureza caída do homem cobiça e guerreia contra o Espírito, tá? Quando este opera através de uma nova natureza, o que pode resultar em uma paralisia ou uma derrota espiritual. Então não vamos permitir que a carne prevaleça com as suas vontades na nossa vida, tá? O avivamento pelo fruto do Espírito, tá? Muitos estão na busca cotidiana, tá, amados, do avivamento espiritual. Muitos estão buscando o avivamento espiritual. Muitos querem o avivamento espiritual. Então, amados, o avivamento pelo fruto do Espírito. É importante dizer que o avivamento espiritual, ele só vai acontecer na sua ou na minha vida a partir do momento em que o Espírito Santo receber de mim, de você, de nós, o seu espaço, o seu devido lugar nas nossas vidas. De outra forma, o Espírito Santo não terá espaço para produzir o fruto que ele precisa produzir em nós para que haja o avivamento que nós tanto buscamos. De forma equivocada, as pessoas estão buscando um avivamento emocional, um avivamento dos lábios. Mas o avivamento, ele tem que emanar de dentro de nós para fora, como um rio de águas vivas. Então, queridos, o avivamento pelo fruto do Espírito. Primeiro, vamos falar aqui sobre o fruto do Espírito. E isso nós encontramos em Gálatas, né? Nós encontramos aqui em Gálatas, no capítulo 5, que temos lido sempre aqui, não é? Tá? Versículos 22 e 23. Então, amado, o dom e o fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo.
Nem todos os cristãos, amados, são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em suas vidas. Olha, um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter alegria e não ter a benignidade, a bondade ou a temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja. A laranja tem vários gomos, mas é um só fruto. Então não dá para dissociar os gomos das demais partes da laranja, tá? Então assim é o fruto do Espírito. Não dá para dissociar, e é importante nós entendermos isto. Então, dons e frutos do Espírito são características essenciais para a vida e para o caráter do homem e da mulher de Deus, para o caráter cristão, tá? E o uso desses dons, sem a prática do fruto do Espírito, tá? Pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e de exibicionismo. E é o que nós estamos vendo na prática em muitas igrejas, tá? Estamos vendo apenas egoísmo e exibicionismo, porque quando nós procuramos na vida destes que praticam tais exibicionismo, nós não encontramos um testemunho condizente com a palavra de Deus. Então, queridos, é apenas exibicionismo, é apenas emoção, é um teatro, é uma farsa. E tais pessoas estão enganando os demais irmãos que de maneira ingênua, inocente e desinformada acreditam ser aquela pessoa aquilo que ela pretende mostrar que é, mas que na verdade sua vida testemunhal não condiz com o que ela aparenta ser no templo ou em outro lugar, onde quer que ela esteja. Tá certo, queridos? Olha, o avivamento pelo fruto do Espírito. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Nós vamos ver agora em Gálatas 5, versículo 22. Queridos, na Bíblia, amor ou caridade, o ágape do grego, é mais que a filantropia, sabe? Significa o verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9, tá? Capítulo 1, versículo 9 diz: e peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E o João aqui na primeira carta, no capítulo 4, versículo 7 ao 8, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade. No versículo 16 ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Querido, gozo,
chara, do grego, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Esta alegria só acontece na vida do homem e da mulher de Deus que está debaixo da condução do Espírito Santo. Aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 13, diz: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Tá, amados? Paz, eirene, do grego, é a paz de Deus, paz que excede todo o entendimento, toda a nossa capacidade humana de entender esse amor. Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A longanimidade, tá? É a paciência. Paciência, amados, que o Espírito Santo produz, nos torna longânimo, tá, queridos? Tá? Então, veja só, tá, amados? A paciência, tá? Para suportar as adversidades, para entender os defeitos dos outros, suportando esses defeitos, etc. Aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você está vendo como os aspectos do fruto do Espírito precisam estar presentes na vida do homem e da mulher de Deus? Tá? Aqui em 2 Timóteo 3,10 ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Olha, caridade e paciência, caridade e paciência, tá? O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Olha, a benignidade, outro aspecto do fruto do Espírito, outra característica, né, do fruto do Espírito, tá? É a qualidade de quem é benigno, de quem é bondoso, de quem é complacente, de quem é perdoador, tá? De quem é perdoador. Paulo, aqui aos Efésios, no capítulo 4, verso 32, ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, tá? Então, querido, nós vemos aqui, tá? A benignidade é a qualidade de quem é benigno, de quem é bondoso, de quem é complacente, de quem é perdoador. Tudo isso aqui é uma característica do fruto do Espírito e precisa ser encontrado isso na vida do homem e da mulher de Deus. O crente avivado espiritualmente é portador desta característica. Amém? Bondade. A bondade refere-se àquele que é bom. Aqui em Mateus 12:35, ele diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau
do mau tesouro tira coisas más, tá? E é verdade. Paulo aos Efésios 5, verso 9, ele diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Olha, tá aí o fruto do Espírito, identificado, tá, na bondade, na justiça e na verdade. O salmista, no Salmo 37, 23, ele diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Fé. Não é a fé natural que está se reportando aqui, mas a fé produzida pelo Espírito Santo no coração daqueles que creem em Deus, conforme as Escrituras. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, 38, diz assim: quem crê em mim, Jesus falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, tá? Como diz a Escritura, tá? Águas vivas correrão do seu ventre, tá? Rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso aqui acontece com os que creem no Senhor Jesus. E Paulo, aos Romanos, no capítulo 1, verso 17, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Tá bem? E no Romanos 3, 28, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. Amados, a pessoa sossegada, né? Então, vamos aqui para a mansidão, né? Diz respeito àquele que é manso. Mansidão é sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. É mais uma característica, mais um aspecto do fruto do Espírito Santo. Como é que é você? Como é que você tem se comportado? Você que se entende cheio do Espírito Santo, um crente avivado, usado e ousado, você tem encontrado esta característica do fruto do Espírito Santo na sua vida? Mansidão, tá? Brandura. Você tem sido uma pessoa afável, dócil. Outro aspecto é temperança, que quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na nossa vida. Temperança. Uma pessoa temperada, equilibrada, tem domínio próprio, que não extravasa, sabe se conter. Isso é fruto do Espírito, tá, amados? Isso é fruto do Espírito. Aqui Tito diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 8, fala assim: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Esse é o cristão cheio do Espírito Santo. Ele é uma pessoa dada à hospitalidade, é uma pessoa amiga do bem, é uma pessoa moderada, tem controle, né? É uma pessoa justa, santa e
temperante, tem domínio próprio, tá, queridos? E o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Queridos, o avivamento pelo fruto do Espírito. Só há avivamento genuíno se este avivamento estiver sendo de fato produzido pelo Espírito Santo de Deus. E quando este avivamento está sendo produzido pelo Espírito Santo, queridos, nós vamos encontrar características do Espírito na vida daquele que está avivado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus, amados, nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso, queridos, é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada, tá? Então, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme a vontade da carne. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, chegamos ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, e aqui eu quero agradecer você que esteve conosco até o final, tá? E que Deus abençoe sua vida. Quero convidar você para estar comigo daqui a pouco às 7h30 lá no templo sede da nossa igreja. Oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo estudo desta lição. Abençoa as nossas vidas e abençoa os Teus filhos que acompanharam pela rádio e TV CBC Gospel ou que estão aqui no nosso canal no YouTube. Que o Senhor os abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.